Denominação apropriada de pelados, pelo desnudo das faldas. Acompanhando o espigão na ladeira, que para eles descamba em Boléus, via-se, a meio caminho, uma casa em ruínas, a fazenda velha. Sobranceava a um socalco forte, o alto do Mário. No fastígio da montanha, a tropa. Chegada da força. Chegaram primeiro a vanguarda do 7º e a artilharia, repulsando violento ataque pela direita, enquanto o resto da infantaria galgava as últimas ladeiras. Mal atentaram para o arraial. Os canhões alinharam-se em batalha, ao tempo que chegavam os primeiros pelotões embaralhados e arfando, e abriram o canhoneio. Disparando todos a um tempo, em tiros mergulhantes. Não havia errar o alvo desmedido. Viram-se os efeitos das primeiras balas em vários pontos, explodindo dentro dos casebres. E estraçoando-os, e enterroando-os, atirando pelos ares tetos de argilas e vigamentos em estilhas, pulverizando as paredes de adobes, ateando os primeiros incêndios. Em breve sobre a casaria fulminada se enovelou e se adensou. Compacta, uma nuvem de poeira e de fumo, cobrindo-a. Não a divisou mais o resto dos combatentes. O troar solene da artilharia estrugia os ares, reboava longamente por todo o âmbito daqueles ermos, na assonância ensurdecedora dos ecos refluídos das montanhas. Rebate. Mas, passados minutos, começaram a ouvir-se, nítidas dentro da vibração dos estampidos, precípites vozes argentinas. O sino da igreja velha batia, embaixo, congregando os fiéis para a batalha. Esta não se travara ainda a parte ligeiro ataque de flanco, feito por alguns guerrilheiros contra a artilharia, nenhuma resistência tinham oposto os sertanejos. As forças desenvolveram-se pelo espigão aladeirado. Sem que uma só descarga perturbasse o desdobramento, e a fuzilaria principiou, em descargas rolantes e nutridas, sem pontarias. 800 espingardas arrebentando, inclinadas, tiros rasantes. Pelo tombador do morro. Entre os claros do fumo lobrigava-se o arraial. Era uma colmeia. Alarmada, em grupos inúmeros, dispersos, entrecruzando-se no largo. Derivando as carreiras pelas barrancas do rio, dirigindo-se para as igrejas, rompendo, sopesando as armas, dos becos, saltando pelos tetos. Alguns pareciam em fuga, ao longe, no extremo do arraial. Pervagantes na orla das caatingas, desaparecendo no descair das colinas. Outros aparentavam incrível tranquilidade, atravessando a passo tardo a praça, alheios ao tumulto e às balas respingadas da montanha. Toda uma companhia do 7º, naquele momento, fez fogo, por alguns minutos, sobre um jagunço, que vinha pela estrada de Uauá. E o sertanejo não apressava o andar. Parava às vezes. Via-se o vulto impassível aprumar-se ao longe considerando a força. Por instantes, e prosseguir depois, tranquilamente. Era um desafio irritante. Surpreendidos, os soldados atiravam nervosamente sobre o ser excepcional, que parecia comprazer-se em ser alvo de um exército. Em dado momento ele sentou-se à beira do caminho. E pareceu bater o isqueiro, acendendo o cachimbo. Os soldados riram. O vulto levantou-se e encobriu-se, lento e lento, entre as primeiras casas. Dali nenhum tiro partirá. Diminuíra a agitação da praça. Cortavam-na os últimos retardatários. Viram-se passar, correndo. Carregando ou arrastando pelo braço crianças, as últimas mulheres, na direção da latada, procurando o anteparo dos largos muros da Igreja Nova. Capítulo 4. A ordem de batalha. Por fim emudeceu o sino. A força começou a descer, estirada pelas encostas e justapostas vertentes. Deslumbrava num irradiar de centenares de baionetas. Considerando-a, o chefe expedicionário disse ao comandante de uma das companhias do 7º, junto ao qual se achava
Vamos tomar o arraial sem disparar mais um tiro. A baioneta. Era 1 hora da tarde. Feita a descida, a infantaria desenvolveu-se, em parte, no Vale das Quixabeiras extremada à direita pelo 7º, que se alinhara segundo o traçado do Vazabarris, e à esquerda pelos 9º e 16º mal distendidos. Em terreno impróprio. A artilharia, no centro, sobre o último esporão dos morros avançado e a prumo sobre o rio, fronteiro e de nível. Com as cimalhas da Igreja Nova, fez-se o eixo desta tenalha prestes a fechar-se, apertando os flancos do arraial. Era a mais rudimentar das ordens de combate, a ordem paralela. Simples, feita para os casos excepcionalíssimos de batalhas campais, em que a superioridade do número e da bravura, excluindo manobras mais complexas, permitam, em terreno uniforme, a ação simultânea e igual de todas as unidades combatentes. O terreno. Crítica. Ali era inconceptível. Centralizada pela eminência onde estavam os canhões, a frente do assalto tinha, ao lado umas de outras, formas topográficas opostas e, à direita, breve área de nível, facultando investida fácil porque o rio, naquele ponto, além de raso, corre entre bordas deprimidas, à esquerda, a terra mais revolta, descaindo em recostos resvalantes e separadas do arraial por um fosso profundo. A observação mais rápida indicava, porém, que estas disposições da extrema esquerda sendo de todo desfavoráveis para os lutadores que devessem percorrê-las rapidamente, correndo para o assalto, eram, por outro lado, elemento tático de primeira ordem para uma reserva que ali estacionasse, de prontidão, destinando-se a uma diversão ligeira ou a intervir oportunamente, segundo as modalidades ulteriores do recontro. Deste modo, o relevo geral do solo ensinava, por si mesmo, a ordem oblíqua, simples ou reforçada numa das alas, e, ao invés do ataque simultâneo, o ataque parcial pela direita firmemente apoiado pela artilharia, cujo efeito, atirando a cerca de pouco mais de 100 metros do inimigo, seria fulminante. Além disto, não havia mais surpresas naquela luta e, caso o adversário desdobrasse, de súbito, imprevistos recursos de defesa, as tropas de reforço, agindo fora do círculo tumultuário do combate, poderiam mais desafogadamente mover-se segundo as eventualidades emergentes, em manobras decisivas, visando objetivos firmes. O coronel Moreira César, porém, desdenhara essas condições imperiosas, e arrojando à batalha toda a sua gente, parecia contar menos com a bravura do soldado e competência de uma oficialidade leal que com uma hipótese duvidosa, o espanto e o terror dos sertanejos em fuga, colhidos de improviso por centenares de baionetas. Revelou, claro, este pensamento injustificável, em que havia insciência de princípios rudimentares da sua arte, de par com o ouvido de acontecimentos recentes, e cumulou tal deslize planeando a mais desastrosa das disposições assaltantes. De feito, acometendo a um tempo por dois lados, os batalhões, de um e outro extremo, carregando convergentes para um objetivo único, fronteavam-se a breve trecho, trocando entre si as balas destinadas ao jagunço, enquanto a artilharia, podendo a princípio bombardear as igrejas e centro do povoado, a pouco ia tendo restringido o âmbito de sua ação, à medida que avançavam aqueles, até perdê-la de todo, obrigada a emudecer. Na fase aguda da peleja generalizada, fugindo ao perigo de atirar sobre os próprios companheiros, indistintos com os adversários. Dentro daquele enredamento de casebres, a previsão de tais inconvenientes, entretanto, não requeria vistas aquilinas de estrategista emérito. Revelaram-se nos primeiros minutos da ação. Cidadela Mundial. Esta foi iniciada heroicamente, abalando toda a tropa ao ressoar das cornetas de todos os corpos ao tempo que, vibrando de novo o sino da Igreja Velha, uma fuzilaria intensa irrompia das paredes e tetos das vivendas mais próximas ao rio e estrondavam, numa explosão única, os bacamartes dos guerrilheiros adensados
Dentro da Igreja Nova. Favorecido pelo terreno, o 7º Batalhão marchou em acelerado. Sob uma saraivada de chumbo e seixos rolados, até a borda do rio. Em breve, vingando a barranca oposta, viram-se à entrada da praça os primeiros soldados, em grupos, sem coisa alguma que lembrasse a formatura do combate. Alguns ali mesmo tombaram. Ou rolaram na água, arrastados na corrente, que se listrava de sangue. A maioria avançou, batida de soslaio e de frente. Na extrema esquerda uma ala do 9º, vencendo as dificuldades da marcha cheia de tropeços, tomara a posição à retaguarda da Igreja Nova, enquanto o 16º e a ala direita do 7º investiam pelo centro. O combate desenrolou-se logo em toda a plenitude, resumindo-se naquele avançar temerário. Não teve, depois, a evolução mais simples, ou movimento combinado, que revelasse a presença de um chefe. Principiou a fracionar-se em conflitos perigosos e inúteis. Numa dissipação inglória do valor. Era inevitável. Canudos, entretecido de becos de menos de 2 metros de largo, trançados, cruzando-se em todos os sentidos, tinha ilusória fragilidade nos muros de taipa que o formavam. Era pior que uma cidadela inscrita em polígonos ou blindada de casamatas espessas. Largamente aberto aos agressores que podiam derruí-lo a coices de arma, que podiam abater-lhe a pulso as paredes e tetos de barro ou vará-lo. Por todos os lados, tinha a inconsistência e a flexibilidade traiçoeira de uma rede desmesurada. Era fácil investi-lo, batê-lo, dominá-lo, varejá-lo, aluí-lo, era dificílimo deixá-lo. Completando a tática perigosa do sertanejo, era temeroso porque não resistia. Não opunha a rigidez de um tijolo à percussão e arrebentamento das granadas, que se amorteciam sem explodirem, furando-lhe de uma vez só dezenas de tetos. Não fazia titubear a mais reduzida seção assaltante, que poderia investi-lo, por qualquer lado, depois de transposto o rio. Atraía os assaltos e atraía irreprimivelmente o ímpeto das cargas violentas, porque a arremetida dos invasores, embriagados por vislumbres de vitória e disseminando-se, divididos pelas suas vielas em torcicolos, lhe era o recurso tremendo de uma defesa surpreendedora. Na história sombria das cidades batidas, o humílimo vilarejo ia surgir com um traço de trágica originalidade. Intacto, era fragílimo, feito escombros, formidável. Rendia-se para vencer, aparecendo, de chofre, ante o conquistador surpreendido, inexpugnável e em ruínas. Porque a envergadura de ferro de um exército, depois de o abalar e desarticular todo, esmagando-o, tornando o montão informe de adobes e madeiras roliças, se sentia inopinadamente manietada, presa entre tabiques vacilantes de pau a pique cipós, à maneira de uma sussuarana inexperta agitando-se, vigorosa e inútil, nas malhas de armadilha bem feita. A prática venatória dos jagunços inspirara-lhes, talvez, a criação pasmosa da cidadela Mondeu. Ora, as tropas do coronel Moreira César faziam-na desabar sobre si mesmas. Conflitos parciais. A princípio, transposto Vazabarris, a despeito de algumas baixas, o acometimento figurara-se fácil. Um grupo, arrastado por subalternos valentes, arrancara atrevidamente contra a Igreja Nova, sem efeito algum compensando-lhe o arrojo, perdendo 2 oficiais e algumas praças. Outros, porém, contornando aquele núcleo resistente, lançaram-se às primeiras casas marginais ao rio. Tomaram-nas e incendiaram-nas, enquanto os que as guarneciam fugiam, adiante, em busca de outros abrigos. Perseguiram-nos. Nesse perseguir tumultuário, realizado logo nos primeiros minutos do combate, começou a esboçar-se o perigo único e gravíssimo daquele fossado monstruoso, os pelotões dissolviam-se. Entalavam-se nas vielas estreitas, enfiando a 2 de fundo por ali. Dentro, atropeladamente, torciam centenares de esquinas que se
Sucediam de casa em casa, dobravam-nas em desordem, de armas suspensas uns, atirando outros ao acaso, à toa, para a frente e dividiam-se, a pouco e pouco, em seções pervagantes para toda a banda, e partiam-se, estas, por seu turno, em grupos aturdidos, cada vez mais dispersos e rarefeitos, dissolvendo-se ao cabo em combatentes isolados. De longe se tinha o espetáculo estranho de um intocamento de batalhões, afundando, de súbito, no casario indistinto, em cujos tetos de argila se novelava a fumarada dos primeiros incêndios. Deste modo, o ataque assumiu logo o caráter menos militar possível. Diferenciou-se em conflitos parciais no cunhal das esquinas, à entrada e dentro das casas. Estas eram tumultuariamente investidas. Não opunham o menor tropeço. Escancarava-as um coice de arma nas portas ou nas paredes, rachando-as, abrindo por qualquer lado passagens francas. Estavam vazias, muitas. Noutras, os intrusos tinham, de repente, abocado ao peito um cano de espingarda ou baqueavam, batidos de tiros a queima-roupa, rompendo dos resquícios das paredes. Acudiam-nos os companheiros mais próximos. Enredava-se o pugilato corpo a corpo, brutalmente, até que os soldados, mais numerosos, transpusessem o portal estreito do casebre. Lá dentro, encolchado num recanto escuro, o morador repelido descarregava-lhes em cima o último tiro e fugia. Ou então esperava-os a pé, firme, defendendo tenazmente o lar paupérrimo. E revidava terrivelmente, sozinho, em porfia com a matula vitoriosa, com a qual se afoitava, apelando para todas as armas, repelindo-a a faca e a tiro, vibrando-lhe foiçadas, aferroando-a com a aguilhada, arremessando-lhe em cima os trastes miseráveis. Arrojando-se, afinal, ele próprio, inerme, desesperadamente, resfolegando, procurando estrangular o primeiro que lhe caísse entre os braços vigorosos. Em torno mulheres desatinadas disparavam em choros, e rolavam pelos cantos, até baquear no chão, cozido a baioneta ou esmoído a coronhadas, pisoado sob o rompão dos coturnos, o lutador temerário. Reproduziam-se tais cenas saque antes do triunfo. Quase sempre, depois de expugnar a casa, o soldado faminto não se forrava a ânsia de almoçar, afinal, em Canudos. Esquadrinhava os jiraus suspensos. Ali estavam carnes secas ao sol, cuias cheias de paçoca, a farinha de guerra do sertanejo, aiós repletos de ouricuris saborosos. A um canto os bogós transudantes, túmidos de água cristalina e fresca. Não havia a resistir. Atabalhoadamente fazia refeição num minuto. Completava a largo trago de água. Tinha, porém, às vezes, um pospasto crudelíssimo e amargo, ou uma carga de chumbo. Os jagunços à porta assaltavam-no. E invertiam-se os papéis. Revivendo o conflito, até baquear no chão, cozido a faca e moído a pauladas, pisado pela alpercatadura, o lutador imprudente. No labirinto das vielas, muitos se perdiam no inextricável dos becos. Correndo no encalço do sertanejo em fuga, topavam, de súbito, na frente, desembocando de uma esquina, cerrado magote de inimigos. Estacavam, atonitos, apenas o tempo necessário para uma pontaria mal feita e uma descarga, e recuavam, depois, metendo-se pelas casas dentro, onde salteavam, às vezes, novos agressores intocaiados, ou arrojavam-se atrevidamente, dispersando o agrupamento antagonista e dispersando-se, reeditando os mesmos episódios, animados. Todos pela ilusão de uma vitória vertiginosamente alcançada, de que lhes era um sintoma claro toda aquela desordem, todo aquele espanto, todo aquele alarido e todo aquele pavor do povoado revolto e miserando, alarmado à maneira de um curral invadido por onças bravias e famolentas.
De resto, não tinham insuperáveis obstáculos enfreando-lhes o ímpeto. Os valentes temerários, que apareciam em vários pontos, defendendo os lares, tinham o contrapeso do mulherio acobardado, sacudido das casas à pranchada, a bala e a fogo, e fugindo para toda a banda, clamando, rezando, ou uma legião armada de muletas, a velhos trementes, a legiões de toda a espécie, enfermos, a abatidos e mancos. De sorte que nestas correrias desapoderadas, presos pela vertigem perseguidora, muitos se extraviaram, às tontas, no labirinto das vielas, e tentando aproximar-se dos companheiros, desgarravam-se mais e mais, a quebrando, a esmo, 1000 esquinas breves. Perdidos por fim, no arraial convulsionado e imenso. Situação inquietadora. À frente do seu Estado-Maior, na margem direita do rio, o chefe expedicionário observava este assalto, acerca do qual não podia certamente formular uma única hipótese. A tropa desaparecera toda nos 1000 latíbulos de Canudos. Lá dentro rolava ruidosamente a desordem, numa assonância golpeada de estampidos, de imprecações, de gritos estrídulos, vibrantes no surdo tropear das cargas. Grupos esparsos, seções em desalinho de soldados, magotes diminutos de jagunços, apareciam, por vezes, inopinadamente, no claro da praça, e desapareciam, logo, mal vistos entre o fumo. Embrulhados, numa luta braço a braço. Nada mais. A situação era afinal inquietadora. Nada prenunciava desânimo entre os sertanejos. Os atiradores da Igreja Nova permaneciam firmes, visando todos os pontos quase impunemente, porque a artilharia por fim evitava alvejá-la temendo quaisquer desvios de trajetória, que lançassem as balas entre os próprios companheiros encobertos, e, estalando em cheio no arruído da refrega, ouviam-se mais altas as pancadas repetidas do sino na Igreja Velha. Além disto, a ação abrangia apenas a metade do arraial. A outra, à direita, onde terminava a estrada de Jeremoabo, estava indeme. Menos compacta, era menos expugnável. Desenrolava-se numa lomba extensa, permitindo a defesa cavaleiro do inimigo, e obrigando-o a escaladas penosíssimas. De sorte que, ainda quando a parte investida fosse conquistada, aquela restaria impondo talvez maiores fadigas. Realmente, embora sem o torvelinho dos becos, as casas isoladas, em disposição recordando vagamente tabuleiros de xadrez, facultavam extraordinário cruzamento de fogos, permitindo-a um atirador único apontar para os quadrantes sem abandonar uma esquina. Considerando aquele lado do arraial a situação aclarava-se. Era gravíssima. Ainda contando com um sucesso franco. Na parte combatida, os soldados triunfantes, mais exaustos, arremeteriam, inúteis, com aquela encosta separada da praça pelo fosso natural de uma sanga profunda. Compreendeu o coronel Moreira César. E ao chegarem à retaguarda, a polícia e o esquadrão de cavalaria, determinou que aquela seguisse à extrema-direita, atacando o bairro ainda indene e completando a ação que se desdobrara toda na esquerda. A cavalaria, secundando-a, teve ordem de atacar pelo centro, entre as igrejas. Uma carga de cavalaria em Canudos era uma excentricidade. A arma clássica das planícies raras, cuja força é o arremesso do choque, surgindo de improviso no fim das disparadas velozes, ali, constrita entre paredes, carregando numa desfilada dentro de corredores. O esquadrão, a cavalos abombados, rengueando sobre as pernas bombas, alargou em meio galope curto até a beira do rio, cujas águas respingavam chofradas de tiros, e não foi adiante. Os animais assustadiços refugavam, dilacerados à espora, chibateados à espada, malvadearam até o meio da corrente, e empinando, e curveteando, freios tomados nos dentes, em galões, cuspindo da sela. Os cavaleiros volveram em desordem à posição primitiva. Por seu turno, a polícia, depois de transpor o rio com água pelos joelhos, numa curva jusante,
vacilava ao deparar o alvo resvaladio e fundo da sanga que naquele ponto corre de norte a sul, separando do resto do arraial o subúrbio que devia acometer o movimento complementar quebrava-se assim aos primeiros passos. O chefe expedicionário deixou então o lugar em que permanecerá, a meia encosta dos Pelados, entre a artilharia e o plaino das quixabeiras. Eu vou dar brio àquela gente. Moreira César fora de combate. E descia. A meio caminho, porém, refreou o cavalo. Inclinou-se, abandonando as rédeas, sob o arção dianteiro do selim. Fora. Atingido no ventre por uma bala. Rodeou-o logo o Estado-Maior. Não foi nada, um ferimento leve, disse, tranquilizando-os companheiros dedicados. Estava mortalmente ferido. Não descavalgou. Volvia amparado pelo tenente Ávila, para o lugar que deixará, quando foi novamente atingido por outro projetil. Estava fora de combate. Devia substituí-lo o coronel Tamarindo, a quem foi logo comunicado o desastroso incidente. Mas aquele nada podia deliberar. Recebendo o comando quando desanimava de salvar o seu próprio batalhão, na outra margem do rio. Era um homem simples, bom e jovial, avesso a bizarrear façanhas. Chegará aos 60 anos candidato a uma reforma tranquila. Fora, ademais, incluído contra a vontade na empresa. E ainda quando tivesse envergadura para aquela crise, não havia mais remediá-la. A polícia, investindo, copiara afinal o modo de agir dos outros assaltantes, alvarejando casas e ateando incêndios. Não se rastreava na desordem o mais leve traço de combinação tática, ou não se podia mesmo imaginá-la. Aquilo não era um assalto. Era um combater temerário contra barricada monstruosa, que se tornava cada vez mais impenetrável. À medida que arruinavam e carbonizavam, porque sob os escombros, que atravancavam as ruas, sob os tetos abatidos e entre os esteios fumegantes, deslizavam melhor, a salvo, ou tinham mais invioláveis esconderijos, os sertanejos emboscados. Além disto, despontava, inevitável, contratempo maior, e a noite prestes a confundir os combatentes exaustos de 5 horas de peleja. Recuo. Mas antes que ela sobreviesse, começou o recuo. Apareceram sobre a ribanceira esquerda, esparsos, em grupos estonteardamente correndo, os primeiros contingentes repelidos. Em breve outros se lhes aliaram no mesmo desalinho, rompendo dos cunhais das igrejas e dentre os casebres marginais, soldados e oficiais de mistura, chamuscados e poentos, fardas em tiras, correndo, disparando ao acaso as espingardas, vociferando, alarmados, tontos, titubeantes, em fuga. Este refluxo que começara à esquerda propagou-se logo à extrema direita. De sorte que, rebatidas as posições primitivas, toda a linha do combate rolou torcida e despedaçada a tiros pela borda do rio abaixo. Sem comando, cada um lutava a seu modo. Destacaram-se ainda diminutos grupos para queimarem as casas mais próximas, ou travarem breves tiroteios. Outros, sem armas e feridos, principiaram a repassar o rio. Era o desenlace. Repentinamente, largando as últimas posições, os pelotões de mistura, numa balbúrdia indefinível, sob a hipnose do pânico, enxurraram na corrente rasa das águas, repelindo-se, apisoando os malferidos, que tombavam, afastando rudemente os extenuados tropegos, derrubando-os, afogando-os. Os primeiros grupos bateram contra a margem direita. Aí, ansiando por vingá-la, agarrando-se às gramíneas escassas, especando-se nas armas, filando-se as pernas dos felizes que conseguiam vencê-las, se embaralharam outra vez em congere ruidosa. Era um fervilhar de corpos transudando vozear estrídulo e discordante, e longo, dando a ilusão de alguma enchente repentina, em que o vaza-barris, engrossado, saltasse, de improviso, fora do leito, borbulhando,
acachoando, estrugindo. Ao bater da Ave Maria. Naquele momento o sineiro da igreja velha interrompeu a alarma. Vinha caindo a noite. Dentro da claridade morta do crepúsculo soou, harmoniosamente, a primeira nota da Ave Maria. Descobrindo-se, atirando aos pés os chapéus de couro ou os gorros de azulão, e murmurando a prece habitual, os jagunços dispararam a última descarga.